Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece ao vivo às segundas-feiras aqui na TV Marília e a reprise ocorrendo dentro da grade. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou nessa noite para discussão o tema hipertensão arterial no idoso. Hipertensão arterial é a pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio em adultos com mais de 18 anos, medida em repouso de 15 minutos e confirmada em 3 vezes consecutivas e em várias visitas médicas. Elevações ocasionais da pressão podem ocorrer em exercícios físicos, nervosismo, preocupações, drogas, fumo, álcool e café. Para a discussão desse tema, hipertensão arterial no idoso, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Valdir Dátilo, médico cardiologista atuante na cidade de Marília. Professor Valdir, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, e perguntamos ao Dr. Valdir, qual é a epidemiologia da hipertensão arterial no idoso? Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Marília. Essa noite vamos falar sobre a hipertensão arterial no idoso e como primeira pergunta, a epidemiologia da hipertensão no idoso, a gente tem que começar lembrando que no Brasil, assim como no resto do mundo, a população está envelhecendo cada vez mais. Então, hoje tem uma porcentagem muito grande de idosos no nosso país. Em 1960 era apenas 4% da população. Em 2025 é uma projeção para 14%, serão 30 milhões de idosos. E pela Organização Mundial de Saúde, o idoso é todo indivíduo acima de 60 anos de idade. Na população em geral, adulto jovem, em torno de 25% são hipertensos. No idoso, acima de 60 anos, mais de 50% da população é hipertensa. E acima de 65, 2/3 da população. Então, 65% da população é hipertenso. E nós sabemos que a hipertensão arterial é uma condição, é uma doença que leva a outras comorbidades, acaba levando a outras alterações cardiovasculares, quando não tratada adequadamente, que seria o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, os derrames, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal crônica, hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou seja, várias situações onde o indivíduo vai ter uma complicação cardiovascular pelo fato de não ter sua pressão adequadamente tratada. Dr. Valdir, qual seria o quadro clínico, sinais e sintomas que se apresentam na hipertensão arterial quando ocorre na faixa etária nos idosos? Normalmente, a pressão arterial nos idosos, mesmo no adulto jovem como no idoso, ela é uma condição clínica que não cursa com sintomas. Na maioria das vezes não cursa com sintomas. Então é uma situação até que perigosa, porque muitas vezes o indivíduo ele tem pressão alta, tem os níveis elevados de pressão arterial, não sente nada, não vai regularmente ao médico e às vezes quando ele percebe ou sente, tem algum sintoma, normalmente já está nas fases avançadas de hipertensão, já apareceu alguma lesão de órgão-alvo, que a gente chama, e já tem alguma complicação dessa hipertensão. Em relação ao idoso, tem algumas características que quando ele vem para consulta médica, que a gente tem que prestar atenção. Primeiro que na maioria das vezes não tem sintoma, mas muito cuidado na medida da pressão arterial, porque esse indivíduo às vezes ele pode fazer, é muito comum fazer hipotensão postural. É aquele indivíduo que deitado, sentado é um valor de pressão, a hora que você coloca ele de pé, essa pressão cai, principalmente a sistólica, a pressão máxima ela cai até 20 milímetros de mercúrio, e isso é muito importante na clínica diária, na hora da gente administrar o medicamento, tomar muito cuidado no idoso para não começar com doses exageradas de medicamento. Então o predomínio, normalmente não tem sintoma, é um quadro pobre, a gente descobre numa consulta de rotina ou quando aparece sintoma o indivíduo já tem uma complicação maior. A situação preponderante no idoso seria a hipertensão sistólica isolada, aumento só da pressão máxima. Tem também as duas, a máxima e a mínima, mas o mais comum é a hipertensão sistólica isolada. Então, normalmente é pobre de sintoma, é uma doença traiçoeira e perigosa. Quais seriam os valores pressóricos em que podemos definir que o idoso está com hipertensão arterial? Olha, no idoso, assim também como na população adulta, mais jovem,
O limite seria, na pressão sistólica, 140 milímetros de mercúrio ou mais, já é considerado pressão alterada. E 90 milímetros de mercúrio ou mais na pressão diastólica, na mínima, já é considerado valor alterado de pressão. O ideal seria 130 milímetros de mercúrio para baixo na sistólica e 85 milímetros de mercúrio para baixo na diastólica. Seria considerado padrão normal. Quais os exames complementares, Dr. Valdir, que o médico deveria pedir na primeira consulta após o diagnóstico da cifra pressórica estar acima de 140 por 90? Normalmente existe um protocolo onde existem os exames iniciais para se avaliar a hipertensão arterial. Esses exames visam detectar outras situações que possam contribuir para aumentar o risco cardiovascular junto com a hipertensão arterial. Então, devemos pedir exames laboratoriais de sangue, principalmente uma glicemia de jejum, para avaliar se esse indivíduo idoso hipertenso é diabético ou não. Os lipídios, as gorduras sanguíneas, o colesterol total, frações, o triglicérides, para também detectar se esse indivíduo tem, junto a essa hipertensão, um quadro de dislipidemia, que juntos vão potencializar muito mais o aparecimento de doença cardiovascular. Uma dosagem de ácido úrico, uma dosagem de potássio sanguíneo, um exame de urina, para ver se esse indivíduo tem alterações já renais, já com alterações da função renal, com deterioração da função renal, uma dosagem de creatinina também para complementar essa avaliação da função renal. E posteriormente, podemos também pedir um eletrocardiograma, que no eletrocardiograma tem algumas situações onde podemos detectar precocemente nos indivíduos sobrecarga de câmaras esquerdas, sobrecarga de ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, que é uma consequência da hipertensão arterial no coração. O coração trabalha sobrecarregado quando essa hipertensão não é adequadamente tratada e aumento de tamanho, hipertrofia a parede do coração. Isso no futuro vai trazer complicações para esse indivíduo. Alterações isquêmicas nesse eletrocardiograma precocemente, visto que a hipertensão também adequadamente não tratada, ela acaba levando ao indivíduo a uma doença coronariana. Um outro exame importante, na sequência, também um ecocardiograma, para se detectar um ultrassom do coração, para detectar a função sistólica, a função de bombeamento desse coração, é a função diastólica, que é o relaxamento desse coração. Muito importante hoje esse conceito de alteração diastólica, que até um tempo atrás não se dava muito valor a isso. Acreditava-se que a alteração principal do coração era mesmo só sistólica, a função de bomba. E hoje a gente vê que a função diastólica ela é muito importante. Existem muitos casos de falência cardíaca por alteração na função diastólica do coração. Então o ecocardiograma, esse ultrassom, ele vai avaliar essa função sistólica, essa função diastólica, o tamanho desse coração, a espessura dessa parede desse ventrículo esquerdo, se o indivíduo tem hipertrofia ventricular já como consequência de uma alteração estrutural em função da pressão arterial. E por último, o MAPA, a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um exame que o indivíduo coloca um aparelhinho, fica 24 horas com ele monitorando a pressão arterial. Esse exame ele tem umas indicações absolutas, assim. O indivíduo, por exemplo, que tem níveis pressóricos borderline, lá, você não sabe se ele realmente já é hipertenso ou não, está naquela dúvida. Hipertensão refratária ao tratamento, para avaliar se a terapêutica empregada, a medicação que a gente passa para o indivíduo está sendo eficaz no controle dessa pressão arterial, e para avaliar a hipertensão noturna, os indivíduos que não fazem o descenso noturno da pressão arterial. Dr. Valdir, qual a importância da estratificação do risco cardiovascular uma vez feita a história clínica, exame físico, feita a detecção da elevação dos níveis pressóricos e a solicitação dos exames complementares? Qual a importância da estratificação? Olha, a estratificação de risco, Milton, como o nome já fala, você vai estratificar, você vai somar, vai medir o risco que esse paciente tem de vir a ter um fenômeno cardiovascular. Então a estratificação de risco, a importância fundamental é para a gente poder dar para esse paciente, individualmente, uma terapêutica adequada. Então na estratificação de risco nós vamos procurar situações associadas à hipertensão no idoso que possam piorar todo o prognóstico dele. Vamos procurar se o indivíduo tem fatores de risco, como diabetes, como dislipidemia, como lesões de órgãos-alvo, por exemplo, já uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, se o indivíduo é tabagista, se o indivíduo é sedentário, obeso, se o indivíduo ingere uma quantidade alta de álcool, se ele
já teve alteração cardiovascular precoce, infarto agudo do miocárdio, antes dos 55 anos se mulher, antes dos 60 anos se homem, já teve revascularização do miocárdio, enfim, se esse indivíduo já teve alguma alteração cardiovascular, ou se ele tem fatores de risco ou lesão de órgãos altos. Baseado nessa investigação, a gente estratifica o risco desse indivíduo e em cima dessa estratificação a gente traça a meta terapêutica. O quanto a gente tem que baixar essa pressão, o que nós vamos usar de arsenal terapêutico para esse indivíduo, para poder colocar um freio, para poder diminuir essa incidência, esse risco dele vir a ter um fenômeno cardiovascular. Gostaria que o doutor comentasse essa associação de hipertensão arterial ocorrendo em pacientes diabéticos, uma associação perigosa. Perigosa. Essa associação ela é muito frequente. O que a gente vê no dia a dia, assim, é o indivíduo hipertenso, não cuidado, ele tem uma chance grande de depois vir a desenvolver o diabetes, numa alteração onde ele tem a hipertensão maltratada, onde ele tem obesidade, onde ele tem alteração lipídica, ele tem uma síndrome metabólica, acaba levando ao diabetes. Essa associação é perigosa porque o diabetes é uma situação onde aumenta muito uma situação de arteriosclerose no indivíduo. Então, o diabetes ele leva a arteriosclerose precoce em todo o organismo, assim como nas coronárias, e é um fator a mais que, somado à hipertensão, aumenta muito o risco do indivíduo vir a ter um infarto agudo do miocárdio, alterações cardiovasculares. Então, realmente é uma associação perigosa a hipertensão com o diabetes. Ambas devem ser rigorosamente bem tratadas para que esse indivíduo possa ter um prognóstico melhor de vida. Doutor Valdir, uma outra associação também que possa ocorrer seria hipertensão arterial em tabagistas, também perigosa. Muito perigosa. O tabagismo por si só já é uma situação onde também tem uma importância grande na gênese da arteriosclerose, né? O tabagismo por si só, o ato de fumar, na fase aguda, quando o indivíduo está fumando, minutos após, existe um aumento da frequência cardíaca e da hipertensão arterial. Não que o tabagismo isoladamente vai predispor a hipertensão, mas ele aumenta os níveis pressóricos durante o ato de fumar. Mas ele é um preditor de arteriosclerose, ele aumenta a mortalidade do indivíduo vertiginosamente. 1 a cada 6 mortes abrupta, a causa é tabagismo. E o tabagismo ele também inibe um pouco a ação das drogas hipotensoras e também ele contribui para uma dificuldade em estar diminuindo os níveis de lipídio sanguíneo. Então realmente é uma outra associação muito perigosa. E uma última associação que nós poderemos comentar nesse bloco seria de pacientes com hipertensão arterial e dislipidemia, também ocorre na população. Sim, outra situação também muito perigosa é as gorduras sanguíneas, colesterol, triglicéridos aumentados, dislipidemias, em associação com a hipertensão arterial. Nós sabemos também que a dislipidemia também é uma situação onde ocorre um grande aumento do risco cardiovascular do indivíduo. Então, o colesterol alto, colesterol ruim, o LDL aumentado, colesterol bom reduzido ou triglicéridos aumentado, principalmente o colesterol, associado à hipertensão, eles são responsáveis por 50% dos eventos cardiovasculares, tá? Infarto agudo do miocárdio, outras situações onde existe o processo aterosclerótico. Então, a dislipidemia é uma outra situação onde, principalmente o idoso, que já tem um envelhecimento arterial, nós estamos falando aqui de hipertensão no idoso, já tem suas artérias envelhecidas, tem que ser uma situação que tem que ser combatida, tem que ser tratada, tem que fazer uma prevenção muito grande para que essa combinação não possa levar o indivíduo a ter problemas cardiovasculares num curto espaço de tempo. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema hipertensão arterial no idoso com a presença do Dr. Valdir Dátilo. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo o tema hipertensão arterial no idoso com a presença do Dr. Valdir Dátilo, médico cardiologista atuante na cidade de Marília. Dr. Valdir, agora nesse último bloco nós perguntaremos qual é o tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial no idoso.
Bem, o tratamento não medicamentoso visa principalmente mudanças dos hábitos de vida do indivíduo. Então, algumas mudanças nos hábitos de vida levam efetivamente a uma redução da pressão arterial, da hipertensão arterial. Por exemplo, o peso corporal. O indivíduo obeso, ele tem uma sobrecarga de volume no organismo e ele piora o seu quadro de hipertensão. Então, o ideal é o indivíduo manter o peso normal entre o índice de massa corporal 18,5 até 24,9, que seria o indivíduo normal. O indivíduo se mantendo no peso normal, ele consegue um controle melhor da sua pressão arterial. E existem trabalhos que mostram que a cada 10 quilos que o indivíduo perde de peso, o obeso, o sobrepeso e o obeso, ele pode ter uma diminuição de 5 a 20 miligramas de mercúrio na pressão arterial sistólica. Isso é significativo. De uma maneira geral, de 5 a 10% da perda do peso corporal já é suficiente para o indivíduo ter uma redução significativa na sua pressão arterial. Então, uma primeira situação de tratamento não medicamentoso é reduzir o peso, o indivíduo combater a obesidade. Uma outra situação é uma dieta pobre em sal. O indivíduo fazer uma dieta, o hipertenso, principalmente o idoso hipertenso, ingerir alimentos com uma dieta hipossódica, com baixo teor de sal, até no máximo 6 gramas diários de sal. Isso também já é suficiente para o indivíduo ter uma diminuição de até 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. O indivíduo precisa abandonar ou reduzir ao máximo a ingestão de bebidas alcoólicas. Seria também uma outra situação de tratamento não medicamentoso de mudança dos hábitos de vida. Está preconizado para o homem 30 gramas de álcool por dia e para a mulher 15 gramas de álcool por dia. Levando-se em conta o indivíduo idoso, hipertenso, nós podemos reduzir um pouco esse peso, né? É medido em peso, 30 gramas, que seria uma cerveja por dia, né? Também o álcool, a redução do álcool, da ingestão de álcool, também contribui para reduzir os níveis pressóricos. E uma situação muito importante também seria a prática de atividades físicas, de exercícios físicos regulares. Pelo menos 30, 40 minutos, no mínimo 3 vezes na semana, de uma caminhada, principalmente o indivíduo idoso. Não é para se fazer exercício competitivo, sair correndo, jogando futebol, sem nenhuma avaliação médica. Isso pode contribuir até para estar ocorrendo um risco maior. Fazer uma caminhada orientada, após uma avaliação com o seu médico, praticando essa caminhada de 3 a 4 vezes na semana no mínimo, de 30 a 40 minutos. Isso também dá um impacto grande na pressão sistólica, podendo reduzir até em 7 milímetros de mercúrio e 5 milímetros de mercúrio na diastólica. Tá? Além do que, o exercício físico diminui a incidência de doença arterial coronariana e diminui a mortalidade de uma maneira geral. Também combater o estresse, o indivíduo idoso, não como jovem, já teoricamente é para ter menos estresse, mas na sociedade que vivemos hoje, o indivíduo idoso, o avô passa a ser pai, enfim, tem que voltar a trabalhar, então ele tem muito estresse também. Então, combater o estresse, diminuir o peso corporal, alimentação pobre em sal, dieta baixa em caloria, abstinência alcoólica ou baixa ingestão de álcool e exercícios físicos. Seria, de uma maneira geral, o tratamento não medicamentoso para hipertensão arterial no idoso. Doutor Valdir, em relação ao tratamento medicamentoso, existem as classes farmacológicas dos antihipertensivos. Quando começamos com os diuréticos no tratamento da hipertensão arterial no idoso? Geralmente a terapêutica medicamentosa ela é iniciada quando o tratamento não medicamentoso não surgiu o efeito que a gente quer. Então, não que se abandona, a gente continua orientando o paciente às medidas não medicamentosas e inicia-se o tratamento medicamentoso. É preconizado quando o indivíduo, uma monoterapia, pode se iniciar com o diurético como monoterapia no idoso. Porém, os diuréticos são uma classe de droga antiga, mas que ainda tem o seu lugar no tratamento da hipertensão arterial, porque existem trabalhos que mostram que ele consegue diminuir a mortalidade, consegue diminuir evento cardiovascular e acidente vascular encefálico. A única coisa que temos que tomar cuidado é que os diuréticos, no idoso, eles têm que ser usados em dose pequena. No máximo, por exemplo, tiazídicos, 25 mg por dia da hidroclorotiazida, ou do higroton, que é não me lembro agora o nome do sal. O Groton seria o nome comercial. Clortalidona. Porque se a gente usar uma quantidade grande, alta de diurético, nós corremos o risco de fazer uma depressão intravascular e o idoso tem hipotensão postural. Normalmente ele já é um indivíduo que ingere menos água ou perde mais,
com viroses, diarreias, então ele tem já um intravascular um pouco depletado, uma facilidade maior de perder fluidos. Se a gente dá uma quantidade grande de diurético, nós podemos causar hipotensão com outros transtornos no idoso. Outra classe, Dr. Valdir, seria os simpaticolíticos, notadamente os beta-bloqueadores sendo utilizados no tratamento da hipertensão arterial no idoso. Há espaço para o tratamento com beta-bloqueadores? Sim, os beta-bloqueadores nos idosos, eles podem ser usados em associação com o diurético ou como monoterapia em situações específicas. Principalmente o idoso que é coronariano, que tem doença arterial coronária já sabidamente conhecida, que teve um infarto agudo do miocárdio. Nessas situações, o beta-bloqueador ele vai proteger esse miocárdio, vai proteger, vai dar uma ação melhor nessa coronária e vai prevenir o reinfarto, um segundo infarto e morte súbita. Então ele tem essa capacidade de estar reduzindo esses índices de reinfarto e morte súbita. Então nessa situação específica do idoso, no coronariano, cabe sim o beta-bloqueador. Em outras situações já temos que tomar cuidado, já é mais restrito o uso, porque os beta-bloqueadores eles têm uma alteração metabólica importante em relação aos lipídios sanguíneos, em relação à glicose sanguínea, né? Então eles causam uma resistência à ação insulínica e fazendo com que essa glicemia do indivíduo permaneça em níveis mais altos ao longo do tempo. O idoso já tem a predisposição diabética, já é hipertenso, então ele pode ter esse quadro dele agravado ou até precipitado o aparecimento de um diabetes. Então, nessas situações, está restrito o uso do beta-bloqueador. Então, fique mais específico para o indivíduo coronariano. E também tomar muito cuidado com o beta-bloqueador nos indivíduos idosos que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, asma, doença arterial periférica, obstrução arterial, indivíduos que têm bradicardia, bloqueios no eletrocardiograma, frequência cardíaca baixa, estão contraindicado o uso de beta-bloqueador. Outra classe seriam os antagonistas de cálcio. Há espaço também no tratamento da hipertensão arterial no idoso? Sim, também há espaço. Os antagonistas de cálcio são uma medicação que também dá para ser usado como monoterapia ou associado com outras drogas. Ele tem uma característica de agir na musculatura lisa dos vasos, provocando uma vasodilatação, um efeito que protege também os idosos dos fenômenos cardiovasculares. E ele tem uma vantagem de não ter essa interação metabólica como o beta-bloqueador tem. Ele é neutro metabolicamente. Então, é uma classe de droga que cabe bem no idoso hipertenso você está usando. Tem alguns efeitos colaterais, as classes dos driidopiridínicos, lá da nifedipina e tudo mais, tem efeito de cefaleia, rubor facial, edema de membros inferiores. Mas, independente desses efeitos colaterais, os bloqueadores de canal de cálcio é uma droga boa também para ser usada no idoso hipertenso. Outra classe seria os bloqueadores da enzima conversora, utilizados no tratamento da hipertensão arterial desde a década de 80 e continua seu espaço ainda no tratamento. Sim, os inibidores da enzima de conversão, até hoje, eles são muito usados, é uma droga que o precursor foi o captopril, depois veio enalapril, lisinopril, e até hoje está saindo droga nova dessa classe terapêutica. No idoso é uma das drogas bem seguras de ser usada, porque ele atua, não interfere também com relação à questão dos níveis de glicemia, dos níveis de colesterol. Ele está até indicado no idoso hipertenso que tem o diabetes, ele dá uma proteção renal maior. Então ele é uma classe terapêutica que prolonga o aparecimento da insuficiência renal. Ele tem uma capacidade de diminuir a perda de proteína renal. Então é uma classe terapêutica muito, muito boa para ser usada em idosos, idosos hipertensos. O problema é que esses mais recentes, o custo, né, o preço desse medicamento era um pouco alto. Mas mostrou-se muito eficaz também no pós-infarto agudo do miocárdio, na remodelação ventricular, nos indivíduos que cursam com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. E por último, a última classe seria os bloqueadores dos receptores da ação da angiotensina 2. Eles ocupam o papel das drogas inibidoras da enzima conversora ou
é mais uma classe que pode ser utilizada no tratamento da hipertensão? Não, trata-se de mais uma classe que a gente pode usar no tratamento da hipertensão. Na verdade, eles têm uma ação parecida com os inibidores de ECA, né? Eles inibem a ação da angiotensina 2, inibindo o seu receptor AT1. Eles são uma droga que tem menos efeito colateral. Os inibidores de ECA, eles dão muita tosse, pode dar angioedema, pode dar rush cutâneo, alterações no paladar. Já essa classe terapêutica, os inibidores da angiotensina 2, eles têm menos efeitos colaterais. E existem alguns estudos, não provados ainda, que sugerem que eles melhoram até a cognição nos idosos, né? Isso ainda está para ser definido. É uma classe terapêutica nova, relativamente nova, também tem um custo relativamente alto, mas são um medicamento que também dá uma nefroproteção, uma proteção renal, são eficazes no controle da hipertensão arterial, podem ser usados em associação com outras drogas e com mínimo efeito colateral. Então é uma droga à parte, é uma classe à parte. Dr. Valdir, normalmente os idosos, além dos antihipertensivos, utilizam outros fármacos. Como melhorar a adesão ao tratamento nos idosos? Olha, é importante estar mostrando para o idoso a necessidade dele estar tomando o seu medicamento de hipertensão. Isso, o médico ele tem que dispor de tempo e tem que dispor ele tem que exercer um certo carisma com o paciente, no sentido de convencê-lo a estar tomando a medicação diariamente, e explicar para esse idoso que o remédio vai controlar a sua pressão arterial, que muitos dizem, doutor, mas minha pressão está boa, não preciso mais tomar o remédio. Mas explicar para ele que está boa devido ao remédio e que ele tem que fazer o uso regular, tem que voltar ao consultório, ou ao ambulatório, ou ao posto de saúde, onde ele faz esse controle regularmente, que ele tem que fazer os seus exames regularmente, porque o idoso ele tem outras comorbidades, outras doenças, que requerem o uso de outras medicações. Então ele tem artrose, artrite, ele tem problema de coluna e que requer o uso crônico prolongado de anti-inflamatórios ou corticoides, tem doença pulmonar, obstrutiva, às vezes ele precisa usar também corticosteroides, que são medicamentos que sabidamente interferem na pressão arterial, causam um aumento da pressão. Então é o que a gente diz, o idoso geralmente ele usa uma polifarmácia, são vários medicamentos de várias classes terapêuticas e o médico tem que estar atento a toda essa situação, que muitas vezes o idoso vem hipertenso para você, ele está tomando regularmente o remedinho dele, ele está fazendo a dieta, ele está comendo pouco sal, ele não está mais bebendo, está fazendo o seu exercício. O que aconteceu com esse idoso? Tomou uma carga alta de anti-inflamatório nos dias anteriores por problema de coluna ou problema reumatológico. Então tem que orientar ele, passar para ele, a gente costuma passar lá no Instituto do Coração, onde a gente trabalha, uma lista com os medicamentos que potencialmente podem aumentar a pressão arterial, que estariam contraindicados relativamente para ele ao seu uso, ou usar com cuidado, avisar o seu médico. Então a gente costuma estar passando para os nossos pacientes, olha, o senhor vai no reumatologista, o senhor vai ao dentista, o senhor vai no ortopedista, qualquer medicação que for prescrita para o senhor, na dúvida o senhor liga para a gente estar tirando essa dúvida se o senhor pode tomar esse remédio com segurança ou não. Esse é um fator muito importante. O indivíduo idoso ele tem a polifarmácia, ele tem outros remédios que ele precisa tomar e o médico precisa estar orientando ele sistematicamente dos riscos que a interação medicamentosa e esses outros remédios podem causar na pressão arterial. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o Dr. Valdir para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema hipertensão arterial no idoso. Como considerações finais, o que a gente tem a dizer é o seguinte, o indivíduo idoso, hipertenso, nunca abandonar o tratamento, seguir a orientação do seu médico, procurar levar uma vida saudável, atentar para essas modificações dos hábitos de vida que são a terapêutica não medicamentosa, que isso ajuda muito, procurar levar uma vida saudável, seguir a orientação do seu médico, porque com isso, ele no final, ele tendo a sua pressão controlada, comparando com o grupo que não tem essa pressão controlada, ele tem um ganho de sobrevida muito grande. Qualquer índice de controle de pressão arterial é suficiente para reduzir até em 37% a chance de vida ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral. Reduz até 17% a chance de vida vir a ter um infarto agudo do miocárdio. E melhora em 21%, 22% a sobrevida de uma maneira geral, a mortalidade de uma maneira geral. Então você que é idoso, acima de 60 anos de idade, que tem hipertensão arterial,
Não se apavore, não fique se achando que você tem uma doença que vai te levar à morte rapidamente. Depende de você. Se você fosse ao médico regularmente, fazer o tratamento adequadamente, você vai ter uma sobrevida longa, você vai ter uma qualidade de vida boa e essa doença vai, como outra qualquer, ser uma doença crônica, porém não vai ser a causa imediata da sua morte. Depende muito do paciente. Essa mensagem que fica assim, para ele, que vale a pena ele se tratar, vale a pena ele se cuidar, porque a comparação de quem se cuida, quem tem a hipertensão controlada e quem não tem, é muito grande a diferença em termos de mortalidade. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema hipertensão arterial no idoso, com a presença do Dr. Valdir Dátilo, médico cardiologista, atuante aqui na cidade de Marília. Temas e sugestões podem ser enviados ao nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.